Então, bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos na reta final da série Reforma de Saúde e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23, primeira parte, que é um capítulo longo, e o tema é o regime carne. Quem está conosco novamente é o irmão Edilson Vitoriano. Eu estava aqui agradecendo a Deus pela oportunidade dos nossos terapeutas estar conosco nessas reuniões tão importantes, né? E agradeço a participação do irmão Edilson. O irmão Edilson, para quem não sabe, ele é nutricionista especializado em nutrigenômica. E também ele é natoterapeuta, massoterapeuta, quiropraxista, há 22 anos nessa área de saúde. E o irmão Edilson tem uma clínica em Marabá. Inclusive, eu digo que o meu irmão Edilson é meu médico particular. Deus seja louvado por isso. E com ele a palavra. Irmão Edilson, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, graça e paz. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender. Eu queria iniciar a nossa palestra aqui citando o texto o texto já foi lido de Gênesis. Eu queria meditar com os irmãos no texto também de Efésios 2, versículo 8 e 9. Diz assim: pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não das obras, para que nenhum homem se glorie. Né? Então, o mais que a gente venha esforçar com as nossas forças, a gente não vai conseguir fazer o ideal de Deus. Né? Durante essa série, nós estamos, uma série bastante importante, estamos vendo falar aí sobre a reforma de saúde. E a serva do Senhor disse que a reforma de saúde é o braço direito da tríplice mensagem angélica, né? Então, o braço direito, que o Senhor nos ajuda a compreender que sem ele, a gente não consegue fazer a reforma, tá? Eu sempre digo que nós, e a Bíblia confirma isso, que nós somos salvos para obedecer. A gente não vai obedecer para ser salvo, tá? Nós já somos salvos. Por isso, para a obediência é que nós obedecemos, né? E Jesus nos dá esse poder para isso. A gente não pode, de maneira alguma, mais que a gente tenta fazer a reforma por nós mesmos, a gente não vai conseguir. Mas, se nós estivermos buscando Jesus, aí sim, e aí nós vamos conseguir. Mas precisamos, primeiro, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus tem que aparecer na nossa vida, em tudo que a gente vai fazer, né? Porque a gente já foi salvo por ele para obedecer. Então, se formos salvos por ele para obedecer, tudo vai ficar fácil, né? Porque nós vamos dividir o fardo com ele. Ele vai nos ajudar a vencer. Irmão Val, que ontem falou sobre as proteínas que a gente deve usar, né? A alimentação carne é uma proteína também, não para o povo de Deus, né? Mas é uma proteína, e uma proteína completa, embora tóxica, embora maléfica, mas é uma proteína. Mas isso nunca foi da vontade de Deus que os seus filhos utilizassem esse regime, o regime carne, né? Desde o início, Deus já proveu o alimento ideal para que seu povo usasse, né? Comesse. Essa era a vontade de Deus, né? Para com os seus filhos. Como a irmã Alexandra leu aí, Gênesis 1:29, Deus deu os cereais, as frutas, as sementes, e isso constitui o regime ideal que Deus deu para o seu povo. E a vontade de Deus é que o povo dele permanecesse nesse regime, né? Pois era o melhor que Deus proveu para os seus filhos. E a gente percebe que o povo que andou nesse regime, eles viveram muito,
né? Embora a vontade de Deus não era que vivesse muito, mas que vivesse eternamente, né? Mas o pecado entrou no mundo, tá? Através de Adão e Eva, e eles desobedeceram a Deus e veio todas essas desgraças, né? E Deus quis aliviar o sofrimento dos seus filhos, trazendo esse regime alimentar ideal para que os seus filhos pudessem ter uma longevidade melhor, ter uma percepção melhor da sua palavra, compreender melhor a sua vontade, né? A mente pudesse estar limpa para essa compreensão, tá? Então, a gente percebe que os dias de Adão foram longevos, né? Diante dos dias que nós vivemos hoje, né? Adão viveu 930 anos, a sua descendência, Matusalém, viveu aí 969 anos, né? Bastante longevo. Agora, depois do dilúvio, quando Deus permitiu por um tempo que usasse a alimentação carne, mas não era para sempre, é só aquele período que as águas baixassem, que voltasse as ervas crescer, o povo continuou, né? Continuou usando a alimentação carne, e a gente percebe que seus dias diminuíram bastante, né? E os homens eram homens depravados, né? Desobedientes, e a descendência dos antediluvianos, Noé e sua descendência, foi em torno aí dos 400 e poucos anos. Então, de 969 anos, caiu bruscamente. E nos nossos dias, disse o salmista Davi, quando vivemos 80 anos, é com dores, né? Então, nos nossos dias, quando a gente vê um ser humano que vive aí os 100 anos, ou passa dos 100, a gente fica abismado, né? Com a quantidade de anos que essa pessoa vive, né? Graças à sua constituição ainda, né? Que muitos deles não têm um regime segundo Deus deixou para o seu povo. Mas a vontade de Deus, mesmo diminuindo os nossos dias de vida, Deus quer que a gente vive com alegria, né? Sem doença, tá? E com a mente sã, tranquila, para compreender a sua vontade. E é um fracasso espiritual quando a gente desobedece o regime que Deus deixou, né? Os irmãos estão tendo a oportunidade ímpar de conhecer a reforma de saúde profundamente, mesmo que o tempo é pouco aqui para expressar, mas eu creio que os irmãos estão estudando em casa o livro e estão vendo aí o quanto a gente precisa mudar, né? O quanto a gente precisa prosseguir na reforma de saúde. Se a gente já fez alguma coisa, precisamos continuar crescendo, né, nessa graça. Isso é um meio de graça, não meio de salvação, né? É um meio de graça. Salvo nós somos em Cristo, entendeu? E o que a gente percebe que é um fracasso, que a gente viu lá no passado, a gente já tem exemplo disso, né? O fracasso do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, tá? E Deus quis mudar totalmente o seu regime alimentar para que eles compreendessem melhor, né, a vontade de Deus, o que Deus queria para com eles. E Deus mudou realmente, né? E deu uma alimentação especial, né? Alimentos dos anjos, tá, para eles. Mas, como o seu apetite estava pervertido, e no meio deles foram muitos egípcios que diziam ser crentes, tá, começaram a murmurar pedindo a alimentação carne. E a gente conhece aí o resultado, né? Que muitos não entraram na Canaã celestial ou na Canaã terrestre por causa da sua desobediência, né? O povo que era para caminhar
somente 40 dias e chegar a Canaã, tá? Passaram aí 40 anos rodeando, tá? Devido à sua desobediência e ao seu fracasso, tá? E principalmente no regime alimentar, que traria uma percepção melhor da vontade de Deus, que manteria a sua mente aí limpa para compreender aí a vontade do Senhor. E a gente percebe hoje, nossos dias, que nós temos muitos exemplos, né, do passado, que a gente viu que não deu certo, e a vontade de Deus é levar o seu povo novamente ao regime original, né, que é o regime que ele constituiu lá no Éden, tá? Que seu povo se alimente puramente vegetal, né? Que seja puramente vegetariano. E isso a gente vê no dia a dia, nossa, né? Que a alimentação carne, ela só traz prejuízo para a saúde, né? Na segunda parte, os irmãos vão ver que esse regime tem trago aí muitas enfermidades crônicas degenerativas, inclusive o câncer, tá? Devido a essa alimentação antinatural. O nosso corpo não foi feito para ingerirmos carne, tá? Não temos enzimas digestivas para quebrar, tá? A carne, proteína, tá? E então precisamos voltar-se ao regime original. Na verdade, estamos falando do regime carne, tá? E fazendo o adendo que nós usamos carne, mas usamos o caldo, né? Muitas vezes, né? E precisamos estar atento que, se a carne está contaminada, também os produtos que vêm dos animais também estão contaminados. Ontem o irmão Valco falou aqui, falando em relação ao leite, ao queijo, né, ao ovos, tá? Que a serva do Senhor já alertou que chegaria tempo e que não era seguro usar esse tipo de alimento. E hoje a gente está vendo realmente que nós precisamos avançarmos, né? E para avançarmos, queridos irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, né? O Senhor Jesus, ele tem que estar na nossa vida. E nós devemos abrir o nosso coração e contar para ele o que a gente precisa, né? Nós precisamos avançarmos, mas precisamos do poder de Deus. Nós não temos mérito algum, tá, para avançar. Nós só podemos avançar se nós sermos direcionados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo direcionar a nossa vida, nós vamos conseguir ir avante. Senão, nós vamos ficar aí patinando, né? Porque a nossa justiça não leva a nada, tá? Mas, se tivermos a justiça de Cristo, nós vamos conseguir avançar e chegarmos ao alvo desejado de Deus. Então, o desejo de Deus, quando ele tirou os seus filhos do Egito, era estabelecer aí para eles a Canaã terrestre, né? Um povo puro, um povo contente, um povo que tinha alegria de viver, alegria da salvação. E a gente percebe hoje em nós também que falta essa alegria. Quando nós estamos doentes, né, nós somos um povo triste, um povo que não glorifica o Senhor, né? Não nos damos glória a Deus, porque não temos realmente que gloriarmos, né? Pois estamos doentes. E assim como era a vontade de Deus, é o desígnio do Senhor para o povo de Israel, muito mais é o desígnio de Deus para nós hoje. Nós que temos grande luz, né? Muito mais do que eles, né? Nós temos o exemplo deles, tá? E o exemplo de Cristo que venceu, certo? Tem um texto da serva do Senhor que ela diz que não é desculpa para nós. Nós temos o exemplo de Adão, que fracassou, mas temos o exemplo de Cristo, que venceu.
tá? Que supera tudo isso. Tá? E temos exemplos também, como diz Hebreus 12, tá? Das testemunhas, tá? Que foi Abraão, que foi Jacó, tá? Desse povo todinho que venceu pela fé. Então, nós podemos também vencer se nós estivermos ligados a Jesus. Então, vejamos que, por meio dos quais Deus ia efetuar a sua grandeza, né? Se ele submetesse à sua disciplina, se o povo que saiu do Egito submetesse aí à disciplina de Deus. Então, hoje não é diferente. Se nós submetermos às disciplinas do Senhor, fazer a sua vontade e andar nos seus caminhos, né? No regime que ele deu para nós vamos sermos felizes e alegres e vamos dar testemunho de que servimos um Deus e um Deus que cuida de nós, né? E, a parte aqui diz o seguinte: houvesse eles estado disposto a renunciar ao apetite em obediência a restrições e fraquezas, e a doença haveria sido desconhecida entre eles. Seus descendentes haveriam possuído força física e mental. Haveria tido claras percepções da verdade e do dever, segundo o senso de discrição do seu juízo. Eles, porém, eram contrários a se submeterem às reivindicações de Deus e falharam em atingir a norma por eles estabelecida. Então, assim como eles falharam, e hoje a gente conhece muito bem os exemplos deles, né? E se nós olharmos para se nós entrarmos nas mesmas desobediências deles, também vamos falhar, da mesma forma, tá? O que Deus quer que o seu povo seja um povo de força física, mental, que o povo de Deus seja um povo espiritual, né? Para tanto, nós precisamos obedecer o regime original de Deus, né? O alimento carne nunca foi da vontade de Deus que o homem usasse o alimento carne, mas a sua desobediência, né, trouxe grandes malefícios para o ser humano. Dentre eles, diminuiu os seus dias de vida, porque o homem continuava depravadamente, desobedecendo a Deus, ia deixar que o ser humano continuasse a vida toda na sua desobediência. E, portanto, vimos os resultados aí do antediluviano, que Deus destruiu totalmente aquela raça por a sua depravação, por seus pecados, tá? E, mais uma vez, Deus vai destruir este mundo devido à desobediência, tá, dos homens de nossos dias. Então, nós precisamos atentarmos para o que Deus pede para nós nos nossos dias e a luz que Ele tem dado para nós, né, em relação à reforma de saúde. É um meio de graça que Deus estende ao seu povo, para que seu povo realmente seja um povo sábio, um povo de força física e mental, um povo feliz, um povo que expressa essa alegria de servir o Senhor através do seu cuidado, através da sua saúde. Nós precisamos afigurarmos os exemplos deles, né, dos desobedientes, do povo do passado, e atentar para a nossa vida hoje, para que Deus nos ajude a obedecermos e termos o cuidado de mantermos esse regime original de Deus em nossa vida, né? Voltando aqui para o regime original, a vontade de Deus é que o seu povo retorne, né? Deus está trazendo o seu povo ao regime original, né?
Deus está lutando com o seu povo para que o seu povo volte a esse regime original, que é o ideal. E o regime original de Deus, ele traz todos os nutrientes necessários. Mesmo, meus irmãos, que a terra perdeu a sua força, que os alimentos de hoje não é como os alimentos dos dias do Éden, tá? Mas Deus supre as nossas necessidades com mais variedades, né? Hoje nós temos muitas variedades e, em meio a essas variedades, tem os nutrientes necessários para que venha suprir as nossas necessidades nutricionais, tá? Então, o regime original de Deus constitui de verduras, frutas, cereais, deve constituir o nosso regime. Nem uma grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar-se ao desígnio original que Deus criara o homem, né? Então, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que as doenças assolam aí a humanidade, como deve estar o povo de Deus? O povo de Deus deve estar um povo saudável, né? Sem essas enfermidades que o mundo está sofrendo. Isso era para existir entre o povo de Deus, né? E mais uma vez, nós estamos vendo que nós estamos falhando como os irmãos que saíram lá do Egito, os israelitas que saíram do Egito, né? Os antediluvianos, tá? Nós estamos andando pelos mesmos caminhos dele. E por isso as enfermidades estão em nosso meio, enfermidades que não eram para existir entre nós, né? Nós temos perdido aí muitos irmãos com enfermidades crônicas, degenerativas, que poderia ser evitada, mesmo que a gente tenha uma genética propícia para isso, né? O estudo do genoma humano mostrou que nós não somos dependentes da nossa genética, e que a gente pode mudar isso, né? Mesmo que nós temos aí de 5 a 10% da genética que nós adquirimos, a gente pode mudar. Se assim nós andarmos por caminho diferente. O caminho diferente é o regime original de Deus, né? Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, para Ele nos salvar, Ele vai nos salvar de tudo, né? Inclusive, colocar-nos discernimento espiritual para praticarmos a reforma de saúde. E aí nós vamos estar libertos de muitas enfermidades que o mundo está sofrendo, e nós não vamos sofrer dela, tá? Mas precisamos obedecer a Deus. E muitas vezes precisamos lutar contra a nossa natureza, tá? O que não fizeram os israelitas quando saíram, tá, do Egito. Eles estavam acostumados a comer carne, tá? Mas, diante de tantas evidências que Deus mostrou para eles, o seu cuidado de dia, de noite, a sua proteção de Deus, Deus estava presente ali no meio deles, né? E, mesmo assim, não foram evidência para a mudança, tá? Hoje, nós contemplamos pelos olhos da fé, né? Por isso que a salvação, ela vem pela graça e o olhar para Jesus constantemente, tá? Para não esquecermos do objetivo, tá? E também não esquecermos da nossa natureza. A gente precisa perceber, cada um de nós sabemos as nossas fraquezas, sabemos a nossa luta e os pontos fracos, né? Ponto fraco que temos. Então, se você conhece o seu ponto fraco, para quem você tem que contar? Você tem que contar para Deus, tá? Você tem que contar para Jesus, você tem que olhar para Ele, pedir força, poder, pedir que o Espírito Santo governe a sua mente, o seu apetite, os seus planos, os seus projetos, e aí, você direcionado pelo Espírito Santo, você vai fazer tudo, né? Tudo que agrada a Deus, tá? E as enfermidades que acompanham aí os que alimentam com o regime carne, não vão acompanhar você, porque você está fazendo diferente, você está seguindo o regime original de Deus, tá? O seu regime é verduras, frutas e cereais, né? E esse é a vontade de Deus, que o seu povo volte ao regime original,
né? Que se o povo deixa de usar artigos, alimentos ou pseudo-alimentos que contenha indício, né, de animal, tá? Alimentos que são de origem animal. Deus quer que deixemos. E o dia que a igreja de Deus, ou seja, a maioria, né, eu sei que todos não vão alcançar isso, mas a maioria, o Espírito Santo vai descer sobre a igreja, né? E a igreja vai ser uma igreja poderosa, triunfante, né? Para dar a última mensagem de advertência. E nós precisamos almejar isso, tá? Não queiramos nós que sejamos nós joio, mas sejamos trigo, separado, né? Para o celeiro. E que buscamos aperfeiçoamento cada dia, olhando para o preparo da transladação, né? Para a breve volta de Jesus. É essa preparação que nós precisamos ter hoje, né? Você pode estar se perguntando, irmão, mas eu não uso alimento carne, né? Não uso alimento carne. Mas, se Deus está trazendo uma mensagem hoje, quem sabe alguém que já estava com dúvida ainda, alguém que ainda alimenta com carne, precisa da graça de Deus hoje para ser fortalecidos e deixar, né? Eu tive a graça de acompanhar, de fazer uma palestra no Anapu, né? E o templo lá do pastor Salomão, e ao terminar a palestra, chegar em casa, ele me ligou, dizendo, irmão, olha, tivemos 3 almas que decidiu, tá? Decidiu ao batismo, estava ligado somente à alimentação carne, e com as palestras do irmão aqui, foram esclarecidos. Então, glória a Deus por isso, Deus seja louvado e glorificado, e ali realmente os irmãos fizeram a sua decisão ao lado de Jesus. Então, nós precisamos realmente hoje buscar o Senhor com inteireza de coração, né? Para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude para que possamos avançar mais ainda do que já avançamos, né? Eu creio que aqui tem irmãos que está recente, né, chegando na igreja, conhecendo a mensagem, tá? E que precisa deixar alguns artigos que ainda prejudicam a nossa saúde, e que eles precisam buscar o Senhor, né, para que Deus possa dar esta força do Espírito Santo, porque é a promessa dele de nos ajudar, para esse preparo especial, né, para que na transladação possamos estar de pé diante de Deus e sermos vitoriosos juntamente com a nossa família, né? Então, meus irmãos, nós devemos dar graça ao Senhor pela luz que recebemos, né? E isso aqui, esse estudo que os irmãos estão recebendo, são meio de graça que Cristo está dando para nós, para nos avançarmos, né? Sairmos da letargia espiritual, né? Buscarmos o Senhor, tá? E preparar o nosso corpo, como diz Paulo, que é o santuário do Espírito Santo, né? Não precisaríamos nem a compreensão dos livros de Ellen White, que é claro que é uma compreensão maior, mas o que Paulo fala é muito claro, né? Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que foi comprado por bom preço, né? O preço foi muito alto, foi o sangue de Jesus que nos comprou, né? E a gente não pode trocar isso por bagatelas, entendeu? Por um alimento que vai destruir a nossa vida. Jesus tem o melhor para nós, ele tem o pão dos anjos, né? O pão dos anjos, assim como ele alimentou os israelitas quando saiu do Egito, de uma alimentação toda especial, né? Hoje também ele quer nos alimentar com essa alimentação que traz uma espiritualidade, né? Que traz para nós uma revelação melhor da vontade de Deus para nós. Eu queria ler aqui um pouquinho para os irmãos, preparo para a transladação. Entre os que estão guardando a vinda do Senhor, o comer carne será, afinal, abandonado. A carne deixará de fazer
parte da sua alimentação. Devemos ter sempre isto em vista, esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção. Não posso pensar que estejamos em harmonia com a luz que Deus tem sido servido e nos dá nessa prática de comer carne. Todos quantos se acham ligados à nossa instituição médica, em especial, devemos estar educados para viver de frutas, cereais e verduras. Se nessas coisas procedermos movidos por princípios e como reformadores cristãos educarmos nossos próprios gostos e pormos nosso regime em harmonia com o plano de Deus, então podemos exercer influência sobre outros nessa questão e que será agradável a Deus, não é? Então, aos olhos do Senhor, é agradável que nós sejamos cabeça, que a gente ensine e não seja ensinado, não é? É da vontade de Deus que nós deixamos todo rudimento é que nos atrapalha o nosso crescimento espiritual e colocamos em harmonia com Deus o seu plano. Como reformadores, devemos nos educar para isso, né? No plano de Deus, no plano que Deus quer que nós andemos nele. E se nós fizermos isso, nós vamos avançar na graça, né? Nós vamos avançar em muitos pontos que muitas vezes estamos há tanto tempo na igreja e não conseguimos avançar. Não conseguimos compreender, não conseguimos discernir, né? E se nós atentarmos para o regime original de Deus, nós vamos conseguir vencer todos esses obstáculos. E o nosso alvo é a volta de Jesus, é a transladação, é estar de pé diante de Deus. E, para tanto, nós devemos pedir a Ele que nos dê poder para vencer o nosso apetite pervertido, e porque isso traz grande prejuízo, tanto físico quanto espiritual, não é? Como disse antes, dói muito a gente ver irmãos perecendo antes da hora, né? Muitas vezes a gente vê pessoas, mas foi na hora, foi o tempo dele, né? Deus o chamou, né? Muitas vezes isso não acontece, tá? Ele que cavou realmente a sua antecipação, tá? Por desobedecer o regime original de Deus. E a vontade de Deus é que a gente viva com alegria, que tenha alegria da salvação, tá? E que então entramos no plano que Deus constituiu, tá? Para aperfeiçoamento da nossa fé, da nossa vivência diante dele, e como um povo devemos buscar ser puro, ser refinado, né? Introduzir aí na sociedade dos anjos. Olha, esse texto aqui me chamou bastante atenção. Eu quero dividir com os irmãos. Há de um povo que está buscando a se tornar santo, puro e refinado, para que possa ser introduzido na sociedade dos anjos celestiais. Olha que privilégio. Continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e fluir suas carnes como uma glória, segundo o Senhor me mostrou, estas ordens de coisa há de mudar-se. O povo de Deus exercerá temperança em tudo. Então, o povo que está buscando aí a se tornar puro, refinado, que vão ser introduzidos na sociedade dos anjos, eles não podem continuar matando as criaturas de Deus, né? Ou contribuindo para isso, né? Porque se a gente usa artigos de origem animal, nós estamos contribuindo para que essas criaturas sofram, né? As criaturas de Deus sofram, tá? É o caso do leite. As vacas aí, leiteiras,
elas sofrem muito, que são aplicado hormônio para que elas possam dar mais leite. O Valco falou ontem aqui de números aí excessivos de animal, que dá quantidade. Isso, né? Contribuímos, estamos usando esses artigos ainda. Leite, queijo, tá? Nós contribuímos. Então, que Deus nos ajude para que possamos ter aí sabedoria do alto céu, ou pedir ao Senhor, nós precisamos pedir dele, para que ele nos dê essa sabedoria, e como um povo refinado, um povo puro, né, que estamos querendo ser introduzido na sociedade dos anjos celestiais, né, fazer a vontade de Deus, né, mudarmos o curso, né, da nossa vida e entrarmos na vontade de Deus. Pedimos que o Espírito Santo dirija a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender que Deus quer conosco. Enquanto estivermos aqui nessa terra, Deus quer que a gente viva com alegria, que a gente seja saudável, né? E todos os pormenores em relação à reforma de saúde, que não está somente na alimentação, está também no exercício físico, está no cuidado, né, com o corpo como um todo, tá? Então, que Deus nos ajude para isso, para que possamos fazer a sua vontade. E se ainda estamos falhando, buscamos o Senhor para que a sua graça possa ser abundante em nós e o Espírito Santo possa dirigir a nossa vida. Que Deus abençoe para isso.